Olá, uma excelente quinta-feira para você, tudo em paz? Eu trago hoje mais uma palavra do coração de Deus para compartilhar com todos vocês. Essa palavra começa num diálogo entre Deus e o profeta Isaías, lá no capítulo 1. Deus convida o profeta, entrega uma palavra ao profeta e pede ao profeta para compartilhar essa palavra com o povo de Israel. E a palavra, na realidade, pode ser traduzida numa pergunta. E a pergunta era: vocês acham, povo de Israel, filhos de Israel, vocês acham que eu me satisfaço com os sacrifícios de vocês? No primeiro século da era cristã, nos dias de Jesus, lá no Império Romano, existiam diversas religiões. E a maior parte dessas religiões tinha no seu fundamento oferecer sacrifícios às suas divindades. Eles acreditavam que dessa forma eles alcançariam diversas bênçãos vindas da parte dos seus deuses. O povo de Israel, inclusive nos dias do profeta Isaías, o contexto é mais ou menos 600 anos antes de Cristo, o povo de Israel vai caminhando também nessa ideia, acreditando que para agradar a Deus e para conquistar algo de Deus, eles deveriam oferecer sacrifícios. E um dos principais sacrifícios que o povo de Israel fazia naquele tempo era o jejum. Interessante que muitos cristãos ainda hoje fazem, e de uma maneira muito similar àquela feita lá nos dias do profeta Isaías. E o povo começa a manifestar uma certa insatisfação, e eles trazem isso no seu coração. Porque eles diziam o seguinte: Senhor, nós oramos, nós jejuamos, e da mesma maneira nós esperamos, e a gente está oferecendo esses sacrifícios, e a gente espera que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça algumas coisas em nosso favor. E aí Deus convida novamente o profeta Isaías capítulo 58 e diz: Isaías, leva uma palavra para o povo, para o meu povo, o povo de Israel. E a mensagem que Isaías deveria transmitir ao povo era a seguinte: era lhes perguntar o seguinte: olha, o que é melhor? Vocês jejuarem ou vocês afastarem do coração de vocês a malignidade? O que é melhor, Israel? Vocês jejuarem ou vocês serem injustos? O que é melhor, Israel? Vocês acudirem e ajudarem a quem tem fome, a quem não tem o que vestir, a quem não tem onde morar, ou vocês jejuarem? O que é melhor, ó Israel? Essas foram as perguntas de Deus para o povo de Israel. Isso está lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. E hoje, interessante que ainda hoje muitos cristãos de diversas vertentes, das suas diferentes vertentes cristãs, muitos cristãos ainda hoje continuam buscando relacionar-se com Deus através dos sacrifícios, seja orando, seja jejuando. É bem moderno isso, né? Mas muitos têm buscado alcançar bênçãos da parte de Deus, favores da parte de Deus, e muitos têm buscado comprar Deus com seus dízimos, com ofertas, oferecendo dinheiro, oferecendo diversas bens materiais. No Evangelho de João, capítulo 1, João Batista, que estava lá pertinho do Rio Jordão, ao ver Jesus passar, olha para os seus discípulos, para dois de seus discípulos. Um deles era André, irmão de Pedro, apóstolo Pedro. E João Batista diz assim, aponta para Jesus, olha para os seus dois discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista já percebia que a relação com Deus não poderia ser baseada em sacrifícios. Por quê? Ele mesmo responde: porque o grande sacrifício já estava sendo preparado. E o cordeiro, que seria o próprio sacrifício, que faria uma ligação direta, uma conexão direta do homem com Deus, do ser humano com Deus, era o próprio Jesus. Ele, Jesus, era e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que refaz a nossa ligação com Deus. E, portanto, os sacrifícios, assim como foram compreendidos no passado, hoje deveriam perder o sentido, ou deveriam, pelo menos, nos fazer refletir
sobre qual o sacrifício que Deus espera de nós. Que tipo de sacrifícios Deus espera de nós? E o próprio Jesus faz a questão de deixar isso muito claro, porque no decorrer da história, muitas pessoas em muitas religiões, e na religião cristã não é diferente, as pessoas ainda hoje estão oferecendo coisas a Deus, sacrificando a si mesmas, sacrificando bens materiais, fazendo sacrifícios e esperando com isso alcançar um favor da parte de Deus. E aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus diz para os discípulos ali ao pé do monte, no seu famoso sermão, ele diz: vocês não sabem que Deus, o vosso Pai, faz o seu sol raiar sobre bons e maus e faz sua chuva cair sobre justos e injustos. O próprio Jesus nos dá essa palavra. Então, queridos, nós não podemos basear a nossa vida cristã no sacrifício. Não podemos, porque não é possível comprar o amor de Deus, porque não é possível comprar o favor de Deus. Brennan Manning, um sacerdote católico, inclusive, ele diz algo muito interessante. Ele diz que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E da mesma maneira, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Deus nos ama, não é necessário sacrifício. Então, para encerrar essa minha reflexão, eu pergunto a você, eu compartilho com você a pergunta: que sacrifício eu poderia oferecer a Deus? E aí eu respondo para você. No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus disse que todos aqueles que quiserem ser seus discípulos seriam conhecidos por todas as pessoas se eles amassem uns aos outros. Então, se é que nós podemos chamar o amor de sacrifício, talvez esse seja o único sacrifício que Deus espera de nós. O sacrifício, ou melhor dizendo, a virtude de amar a todas as pessoas. Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração. Compartilhe essa reflexão. Se você entendeu, ouviu Deus através dessa palavra, se Deus falou ao seu coração, se inscreva no nosso canal, porque nós sempre estaremos aqui semanalmente postando essas reflexões para abençoar vidas, para alcançar corações, para levar a paz de Jesus para o seu coração, tá bom? Um grande abraço, fique na paz de Jesus, um beijo no coração de todos.